queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, na sua proteção. Tecnicamente, o vocábulo esquizofrenia deriva de duas expressões gregas, phrenos, mente, psique, ou, arcaicamente, alma, e esquizo significa partida, despedaçada, estilhaçada. A palavra esquizofrenia, portanto, é a junção desses dois vocábulos gregos, esquizofrenias, na expressão antiga com que pela primeira vez ela foi utilizada, possivelmente no ano de 1945, quando de um texto publicado num artigo científico por um psicólogo alemão. Essa palavra, portanto, passa a ser introduzida na literatura psiquiátrica e científica, portanto, a partir dessa época, no século XIX. Antes disso, as palavras designadas para esse transtorno tão intrigante e tão desafiante para a ciência eram outras, particularmente o termo geral e abrangente loucura. Loucura é a expressão abrangente e genérica para designar toda e qualquer gama de transtorno psíquico na tradição ancestral da cultura pré-psiquiatria científica do século XIX e XX. Portanto, historicamente considerada, os transtornos psíquicos e especialmente os transtornos de alienação mental eram designados genericamente com o nome de loucura. A esquizofrenia, portanto, é uma expressão que aparece em 1845, segundo os melhores estudiosos do assunto. Mas antes mesmo dessa palavra ser apresentada, ser colocada, e que foi apresentada, ou melhor, corrigindo aqui, não por um psicólogo alemão, mas por Eugênio Bleuler, o psiquiatra suíço, que mais tarde seria inclusive professor e orientador de Carl Gustav Jung, o discípulo da psicanálise. Bleuler é quem designou o termo esquizofrenia para tratar desses quadros de transtorno alienante bem caracterizado, bem contundente e que evoluía quase sempre, segundo a concepção da época, para uma demenciação. Razão pela qual, antes da palavra esquizofrenia, esse transtorno foi detectado com o nome de demência precoce. A palavra foi utilizada pelo psiquiatra alemão Emil Kraepelin. Kraepelin, que é considerado o maior nome da história da psiquiatria moderna, que por primeira vez conseguiu fazer uma classificação das entidades clínicas psiquiátricas de maneira sistemática, de uma maneira fantástica, aliás, até hoje elogiada, e que serve de base para a elaboração de todos os tratados de psiquiatria sobre transtorno e diagnóstico em saúde mental. O psiquiatra alemão, que defendia uma base biológica, uma base material, uma base física para todos os transtornos de caráter psíquico, deve ter utilizado essa palavra demência precoce, possivelmente no seu tratado de psiquiatria, que ele publica mais ou menos nessa época, década de 50, década de 40, sob o nome de demência precoce. Ele usa, inclusive, no seu tratado a expressão em latim, para dizer que aqueles quadros de loucura específicos que evoluía para uma demenciação, que apresentava a desagregação do pensamento e aqueles sintomas característicos do delírio e da alucinação, esse quadro não é uma loucura convencional, diferenciando da chamada loucura da mania e da loucura da melancolia, expressão também genérica que ele utilizou no seu tratado, para designar os quadros de demência precoce, de um lado, e os outros quadros de transtornos mais graves, que ele chamou loucura maníaco-depressiva. Mais tarde, a expressão loucura, especialmente nos quadros graves, seria mais tarde alterada, aí sim aparecendo em 1845, por um escritor e psicólogo alemão, a palavra psicose. A palavra psicose começa a ser utilizada como sinônimo de loucura
ou de transtornos mentais sérios. E a esquizofrenia, antes chamada demência precoce, era o tipo de psicose mais grave, mais característico e que chamava a atenção de Emile Kraepelin, especialmente de Emile Kraepelin. Kraepelin, que usou a palavra loucura maníaco-depressiva, possivelmente na 5ª edição do seu Tratado de Psiquiatria, porque todo ano ele publicava uma edição diferente, reformulando e revisando as entidades clínicas. Esse quadro, loucura maníaco-depressiva, nas outras traduções, receberia o nome psicose maníaco-depressiva, que, aliás, é um termo também já atualizado, hoje considerado transtorno bipolar, ou transtorno afetivo bipolar. Inclusive, do ponto de vista da raiz semântica da palavra, o transtorno bipolar sai da esfera da psicose, considerada hoje, né? Sai do quadro psicótico, como era considerado lá, e cai nos transtornos de alteração do humor, ou de afetação do humor. Portanto, nós temos aí os quadros psicóticos de maneira geral, no senso comum chamado loucura, e a esquizofrenia, que é a psicose por excelência. O quadro psicótico mais famoso, o que chama mais atenção e o mais desagregador. Aquele que intriga muito, intriga até hoje os estudiosos. A verdade é que a esquizofrenia tem sido tratada na literatura, tem sido reportada ao longo dos tempos, vitimou e tomou conta de homens, inclusive célebres, alguns que se tornaram, inclusive, geniais na história, alguns que passaram pela história e foram vítimas de transtornos graves, psicóticos ou esquizofrênicos, porque não é fácil para alguns autores diferenciar o que é esquizofrenia do que é uma psicose convencional, a gente vai chegar lá, mas a verdade é que quando a gente examina a vida de alguns desses homens célebres, como Van Gogh, como Robert Schumann, que acabou se suicidando, e outros, nós vemos que eles eram, apesar de geniais, em alguns momentos portadores de transtornos dessa natureza. Hollywood, na cinematografia, de vez em quando aborda os quadros de esquizofrenia para nos dar uma ideia, de maneira geral, o que é que acontece com o paciente. Ficou célebre o filme de John Nash, a respeito da vida de John Nash, Uma Mente Brilhante, que narra a história desse prêmio Nobel, inclusive, que genial, professor, uma mente genial, mas que era portador de um quadro de esquizofrenia dos tipos mais graves, a esquizofrenia paranoide, e de que ele era vítima, caracterizado por um delírio persecutório e alucinações auditivas e visuais. As alucinações visuais nem sempre são muito comuns, muito frequentes. As auditivas são mais frequentes do que as visuais. Não são tão frequentes assim as visuais. Ao lado de filmes como do diretor Martin Scorsese, A Ilha do Medo, que narra também todo o filme, uma síntese da percepção de um quadro de esquizofrenia e um delírio que acompanha e que persegue o filme inteiro. Não vou contar o filme, porque senão vou dar uma de Silvio Santos aqui. Mas, em síntese, é um quadro de delírio, de esquizofrenia, dos mais graves. A verdade é que a palavra psicose precisa ser também entendida. Psique, de mente, de alma, na raiz antiga, né? Psique de alma ou psique de mente, né? De mundo mental, de psiquismo, e ose, que dá origem aí a estado mórbido. Daí a gente chama cirrose, dermatose e assim por diante, necrose, que dá origem, faz alusão a um quadro de patologia, portanto. Nós sabemos hoje que não necessariamente é uma necrose do cérebro, ou um adoecimento do cérebro no sentido biológico da palavra, a despeito de alguns casos que há repercussões cerebrais, né? Mas há essa metáfora para tentar entender que, do ponto de vista da estrutura psíquica, há uma cisão com o real, um rompimento com o chamado real, com a realidade. E quando eu falo isso, estou falando aqui grosso modo. Em última análise, todos nós distorcemos a realidade em maior ou menor grau, né, psicologicamente falando. Mas estamos dizendo em um rompimento característico e significante, contundente do real. Eu me lembro de um professor meu que eu tive na graduação que ele costumava dizer o seguinte: na neurose,
E quando a gente fala neurose, é um termo também muito vago, muito abrangente. Vamos aqui ilustrar com algum quadro. Num transtorno de humor, por exemplo, uma depressão, o indivíduo é afetado de tal forma que a sua lente muda de cor. Ele vê tudo preto e branco. As tintas estão carregadas, mas as figuras que ele vê continuam sendo as mesmas figuras. As formas geométricas continuam sendo as mesmas. Quadrado é quadrado, círculo é círculo, retângulo é retângulo. Mas o deprimido, por exemplo, vê o quadrado, o círculo e o retângulo com tintas carregadas, com algo escuro, sombrio, cinzento, porque é do seu humor. Afeta o humor, afeta as cores. Estou usando a metáfora, tá? Afeta as cores. Na psicose, quadrado vira retângulo, retângulo vira triângulo. A percepção e a conexão com o real está bastante distorcida. O indivíduo rompeu, há uma quebra com a realidade, a chamada realidade objetiva. Essa, portanto, é característica. E, portanto, a ideia é de que a expressão popular que ficou no mundo moderno, já na era da ciência, é que quando a gente fala loucura, a gente está falando de um termo popular, que até é estigmatizador, caiu numa espécie de rótulo, a gente chama alguém de louco, é pejorativo. Loucura como sendo uma expressão popular sinônimo de psicose. Psicose é o termo mais técnico para loucura e a esquizofrenia seria a psicose mais grave. Como nós dissemos, a palavra psicose aparece em 1845, em um texto de um psicólogo alemão, mas os tratados de psiquiatria, sem a palavra, já falavam em loucura, como eu falei, e alguns outros termos que são utilizados nesses manuais. A partir, portanto, da quinta edição, 1896, do Tratado de Kreplin, nós temos, portanto, essa sistematização de maneira mais contundente. Mas só depois de Kreplin, estamos falando em Bloyer, é que a palavra esquizofrenia passa a ser aí ventilada. O que é importante a gente considerar aqui é que os autores tentam entender o que é esquizofrenia, o que é psicose de maneira geral, e não é simples. Hoje, se especula que os quadros exógenos psicóticos não são esquizofrênicos. E ainda assim, há muita discussão na área, não há consenso nenhum sobre isso. Eu estou falando da opinião majoritária. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que, inclusive, há um autor famoso da literatura psiquiátrica que defendia a ideia de que só existe uma psicose, a esquizofrenia. Mas boa parte dos autores defendem a seguinte ideia, de que as psicoses que são desencadeadas por uma situação ambiental ou de estilo de vida não são esquizofrênicas. Porque a esquizofrenia, para a maioria dos autores, é algo endógeno. É algo que o indivíduo traz e desenvolve. Ainda assim é polêmico isso, porque há quadros que parecem evoluir pelo estilo de vida ou não, mas genericamente é assim que é considerado. Ou seja, o uso de drogas e o indivíduo envereda por uma loucura, entra num surto, se aliena. Há quadros, e eu não estou falando só de cocaína e de crack, inclusive de maconha, em que a pessoa psicotiza e entra num transtorno psicótico por causa de uso de drogas. Doenças infecto-contagiosas. A tese do professor Juliano Moreira, o doutor Juliano Moreira aqui no Brasil, sua tese de doutorado foi sobre a sífilis. Determinadas doenças podem gerar transtornos psíquicos como sequela, como efeito. Então, alguns transtornos e alguns quadros de enfermidades. Uma outra questão é evolução, principalmente do quadro de bipolaridade. O transtorno bipolar, quando evolui e o paciente começa a adquirir comorbidades e começa a ser afetado por outras sequelas por conta do estilo de vida, por exemplo, abuso de álcool, que pode também gerar surtos, tabagismo, sexo desorganizado, uma vida promíscua, pode acabar evoluindo para um quadro realmente psicótico. Então nós temos, por exemplo, esses quadros, e alguns outros, por exemplo, traumatismo craniano, onde tem uma lesão cerebral por um trauma mesmo e acaba, às vezes, desenvolvendo um transtorno psicótico. No caso da esquizofrenia, a coisa é mais complexa, porque tudo indica, nos quadros observados da esquizofrenia, há um componente que a pessoa parecia já trazer. E os autores falam isso. E que em determinado momento da vida se desencadeia, quase sempre na juventude,
quase sempre na juventude, aqui que eu estou dizendo, adolescência ou início da vida adulta, né? Até mais ou menos 40, 50 anos. Quem passou dos 50 anos pode respirar aliviado que possivelmente de esquizofrenia não vai sofrer. Possivelmente, há exceções, mas possivelmente. Eu mesmo estou ainda dentro do espectro, né? Mas, portanto, é uma psicose que tem uma característica endógena, né? Uma psicose que sempre foi vista com evolução difícil. O termo demência precoce era isso. O indivíduo não era idoso, tinha um surto, tinha 2 surtos, apresentava os sintomas de esquizofrenia e acabava evoluindo para uma demenciação, sem ser idoso, sem estar em idade senil. Por isso que o prognóstico, a evolução do quadro gerava, né, caía numa demência. Por isso era chamada de demência precoce, essa é a ideia, né? Eu estou dizendo isso no sentido da observação que foi feita. Hoje com medicações, hoje há uma série de ferramentas e alternativas que o paciente tem uma vida muito melhor, uma vida muito mais funcional do que acontecia no passado. Mas a verdade é que ainda a evolução é difícil, ainda o diagnóstico de esquizofrenia rotula e estigmatiza, tanto é que os profissionais de saúde evitam fechar um diagnóstico em criança e em adolescente. Deixa para fechar o diagnóstico, mesmo que apresente alguns traços, ainda assim, se for necessário o profissional dar um diagnóstico da psicose infantil, ou traços de psicose infantil. Porque como a criança está em formação, pode ser que aqueles traços esmaeçam, se diluem, né, alterem, evita-se dar o diagnóstico esquizofrenia, que é um diagnóstico que tem um peso maior, né, um estigma maior, e assim é que é tratado. Alguns conceitos que nós precisamos aqui compartilhar. A característica básica da psicose, e por consequência da esquizofrenia também, é a presença, sobretudo, de delírio e ou de alucinação. A alucinação é quando eu ouço ou eu vejo coisas que não estão no ambiente. O delírio não. O delírio eu não estou vendo nada do que não existe no ambiente. Não estou ouvindo nada além do que está no ambiente. Mas eu interpreto de uma maneira distorcida. Então, o delírio é o seguinte, eu estou aqui, alguém está me olhando aqui, eu começo a achar que a pessoa quer alguma coisa de mal comigo, veio aqui armado para me matar, eu começo a distorcer, interpretar, a pessoa me olha, eu interpreto aquele olhar, seja, ó como está apaixonado ou apaixonada por mim, ou então, ó como quer me pegar, quer me matar, quer me fazer o mal, quer me roubar. Essa interpretação distorcida, seja para um apaixonamento, para uma obsessão erótica, um envolvimento, seja da perseguição, sempre guarda uma ideia de grandeza. O delírio sempre tem uma ideia de grandeza, porque se eu sou perseguido é porque eu sou muito importante. E se apaixonaram por mim é porque eu sou também muito atraente. Então sempre tem uma ideia de grandeza por detrás, inconscientemente. Geralmente, eu quero voltar nessa questão, geralmente o termo loucura é usado como sinônimo de psicose. Mas eu estou falando na era atual, na era científica. Antes da era científica, antes mesmo de Kraepelin, de Freud, que era contemporâneo de Kraepelin, Kraepelin e Freud discutiram, porque Freud tentava defender a ideia de que a psicose tinha uma base psicológica, e Kraepelin achava que o fundo era todo biológico, era orgânico, os dois inclusive tiveram aí diferenças. Mas antes dessa fase, na história da humanidade, o termo loucura, é importante que você saiba disso, o termo loucura é utilizado de uma forma mais abrangente ainda. Loucura era utilizado para qualquer sofrimento psíquico. Por isso que Allan Kardec, que veio antes de Freud, embora fosse no século XIX e Allan Kardec estava tocando ali a era científica, você pega os textos de Allan Kardec, qual é a palavra que ele usa? Loucura. Aí você pega, por exemplo, Evangelho segundo o Espiritismo, abre, tá lá, suicídio e loucura. Parênteses, primeiro, olha como Allan Kardec já associa suicídio a uma questão de saúde mental, né? Depois, ele utilizou loucura, porque era um termo que ele tinha na época. E depois, aí você abre a obra, suicídio e loucura. Não, eu nem penso em suicídio, nem tenho um psicose, não é para mim não. Vamos mudar essa página, porque no Evangelho no Lá tem que ser uma coisa assim para todos nós. Se você entender loucura como sinônimo de psicose, você não está entendendo como Allan Kardec utilizou. Allan Kardec utilizou no sentido de transtorno psíquico. Porque no passado, depressão, ansiedade, medo, qualquer sofrimento emocional era também considerado loucura. Loucura é um termo genérico, abrangente, para caracterizar qualquer sofrimento emocional. Então, uma página dessa de Allan Kardec serve para todos nós.
Daí ele vai dizer a resignação e a visão espiritual são antídotos contra a loucura e, por consequência, contra o suicídio. Porque se observa que a maioria dos casos de suicídio é por conta de uma insatisfação com a vida material e uma revolta em relação às coisas da vida. Mas a espiritualidade, ou o espiritismo, faz você enxergar a vida de um outro ponto de vista. Estou citando mais ou menos o texto que está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, então, quando você pega, portanto, esses textos, você tem que estar com essa questão em mente. Essa questão em mente. A verdade, no entanto, é que a esquizofrenia, a psicose, mas a esquizofrenia, especialmente a esquizofrenia, é um desafio até hoje. Até hoje, há perguntas para as quais não temos respostas. Há fatores genéticos que me parecem preponderantes, né? Tradição familiar de casos de esquizofrenia, né? Há tendência, a incidência maior, no sentido de repetir nas gerações posteriores, mas não está claro. Não está claro como, por exemplo, um Albert Einstein, um gênio, tem um filho esquizofrênico, por exemplo, e outro filho saudável. Não está claro isso. Do ponto de vista genético, não dá para explicar tudo. Já surgiu uma série de hipóteses orgânicas, hipóteses alimentares, inclusive. Mas a verdade é que a esquizofrenia ainda não há um consenso e se houve muito avanço na área da psiquiatria e da psicologia para lidar com os quadros gerais de ansiedade, de alteração do humor. A verdade é que a ciência não tem conseguido avançar muito para colaborar com os pacientes esquizofrênicos. De maneira geral, a ciência tem avançado muito pouco comparado com outros quadros que têm ajudado muito mais em relação à esquizofrenia. Então se surgiu as tradições dos choques elétricos, quem não se recorda, os choques elétricos, que surgiu inclusive de uma tradição medieval. Um médico da Idade Média, muita gente não sabe isso, um médico da Idade Média recebia os pacientes e achava, principalmente os esquizofrênicos em estados catatônicos, aquela hebetação, aquela indiferença, porque o esquizofrênico vai evoluindo para o embotamento afetivo, vai evoluindo para evitar o contato social e para ficar... No passado dizia que o esquizofrênico perdia o afeto, não é que perde o afeto, ele fica com o afeto embotado. A sensibilidade, a habilidade de socializar, ele perde de tal forma que o afeto fica totalmente embotado. Né? Então ele não tem aquele senso de afetividade, passa a não interagir, passa a recuar e passa a piorar o quadro. Quanto mais ele recua, menos ele interage, pior. E então se achava, portanto, que o paciente que entrava nesse estado de indiferença, se ele tomasse um choque, ele ficava melhor. E esse médico medieval tinha um alçapão, onde o paciente sentava na cadeira e ele ligava, ou melhor, ele puxava uma corda e debaixo da cadeira onde o paciente estava sentado, abria uma espécie de alçapão, uma espécie de orifício, né? E o paciente se estraçalhava no chão, numa queda. E era ótimo, porque quem não ficava aleijado, ficava louco e aleijado. Então, e aí foi evoluindo, houve várias tentativas, né? Alguns pacientes pareciam reagir, né? Depois vieram as tentativas dos eletrodos, né? Os grandes psiquiatras do século XIX e XX, né? Choques úmidos com insulina, com metazol, para provocar falta de oxigenação cerebral, porque se acreditava, segundo os grandes teóricos, né? Ladislau von Meduna e outros, acreditava-se que o epiléptico não era esquizofrênico e o esquizofrênico não era epiléptico. Então se suspeitava que a pessoa que tinha epilepsia não desenvolvia esquizofrenia por causa da convulsão. Então, se a gente produzir uma convulsão artificial, o paciente sai da esquizofrenia. Esse era o raciocínio, grosso modo, é claro que não é tão simples assim, mas simplificadamente, eu estou colocando assim, induzir o paciente a uma convulsão para tirar a pessoa do transtorno esquizofrênico. E aí a eletroconvulsoterapia, que ainda existe, que é indicado para alguns casos, inclusive casos de esquizofrenia, ainda hoje, mas que cada vez está sendo mais e mais abandonado. Na Idade Média, nas tradições ao longo dos tempos, nós tivemos as sangrias, sanguessugas, porque a tese de Galeno e de Hipócrates, né, dos humores, né, não havia a ideia do que o cérebro, né, tinha essa importância, né, então não havia conhecimento da circulação sanguínea, mais de 1000 anos de Idade Média, e antes da Idade Média, nas civilizações grega e romana, a ideia é que o indivíduo tinha 4 substâncias e a quantidade grande da fleuma, do sangue, da bilis negra, da bilis amarela, a teoria de Galeno geraria um transtorno específico. O que fazer é eliminar essa quantidade de substância, com sangrias e com sanguessugas. Então a pessoa ficava desidratada e ainda ficava com transtorno psíquico. Então tudo isso, naturalmente, foi
essa tentativa de entender a loucura no sentido mais grave, né? Esse transtorno de esquizofrenia e de psicose de maneira geral, né? Nós tivemos, por exemplo, Nijinsky, o famoso bailarino russo. Nijinsky era tão espetacular que algumas pessoas achavam que ele tinha alguma coisa, assim, um pacto com o diabo, a superstição da época, né? Por conta dele fazer piruetas no ar, etc. E ele era esquizofrênico. Foi internado várias vezes numa clínica, a clínica do Dr. Sackel, que deu alguns choques elétricos nas suas têmporas, e ele pareceu, depois de algumas sessões de choque, voltar ao convencional, recuperar aparentemente a saúde, ficar bom durante um mês e depois morrer. Mas a ideia de ter ficado aparentemente bom durante um tempo, deixar de comprar uma dúzia de gravatas por dia e nunca usar uma gravata, como ele fazia, ele era cheio de manias e cheio de delírios, né? Pareceu ali uma coisa avançada. Tudo isso começou, na verdade, porque houve 3 casos europeus famosos que chamaram a atenção da psiquiatria. O primeiro deles, em 1913, em Viena, uma psicótica com compulsão suicida, foi tomar banho, e aí na hora que o marido foi colocar ela para tomar banho, e agora é um momento de ilustrar esses casos, vou dar um tom mais engraçado, porque como o tema é muito denso, para a gente não sair daqui achando que está louco já. Mas ela foi colocada na banheira para tomar banho, o marido insistiu, forçou, etc. E ela não queria, ela se recusava a tomar, passava meses sem tomar banho, né? Deve ter sido a primeira hippie da história. E aí foi colocado na banheira, mas escorregou, bateu a cabeça na quina da banheira, teve concussão cerebral, ficou em coma, aparentemente parada cardíaca, e aí foi considerada morta. Na época o diagnóstico de morte cerebral não era sofisticado. Levada ao cemitério, foi sepultá-la. E aí acordou no cemitério. Acordou de maneira desordenada e parecia estar boa, né? Até porque a pergunta que ela fez foi uma pergunta genial que toda mulher faz quando está bem de saúde. Cadê meu marido? O marido ficou emocionado, já veio atendê-la, etc. E aí o que quer dizer? Aí alguém diz assim, pancada na cabeça, quando não mata, cura da esquizofrenia. Em 1914, um ano depois, agora não em Viena, mas em Berlim, um psicótico que estava, inclusive, preso num sanatório psiquiátrico judiciário, ele resolveu suicidar-se, era portador de esquizofrenia, resolveu se suicidar e se enforcou com alguma coisa que ele achou, acho que uma roupa que ele achou, e foi ainda salvo, já desmaiado, sem sinais vitais, etc. Não morreu, ficou bom. Pareceu melhorar. E aí alguém deve ter pancada na cabeça, enforcamento. Quando não mata, a pessoa fica boa. E aí, em 1915, um ano depois, novamente em Berlim, num outro sanatório, um paciente se jogou do 3º andar e abraçou uma corrente elétrica de 220 volts. Não morreu e pareceu melhorar. Aí o povo... O que é que esses 3 casos têm em comum? Deve ser falta de oxigenação cerebral. Se a gente conseguiu produzir uma anóxia cerebral por alguns segundos, talvez a pessoa melhore. Esse foi o fundamento do eletrochoque, embora os resultados são muito pífios. Até hoje os resultados são muito poucos, muito insignificantes. A verdade é que nós, da área de saúde mental, temos sido injustos com a esquizofrenia. Não temos dado muita contribuição com a esquizofrenia. E a verdade é que a esquizofrenia apresenta 2 tipos de sintomas gerais, os sintomas positivos e negativos. Positivos e negativos aqui não é de bom e ruim, não. Positivos no sentido de explícitos, de positivismo, e negativos no sentido de ocultos. Então, quais são os sintomas positivos da esquizofrenia? A desagregação do pensamento e o comportamento motor, que é visível para o paciente, os seus delírios e suas alucinações, que são coisas claras que ele vê. Agora, tem coisas que ele não percebe, que não são tão claras assim, que são sintomas negativos, que é o comprometimento da cognição. A cada surto, ele fica mais comprometido, fica menos em condição de acompanhar, por exemplo, uma vida acadêmica, uma vida escolar, genericamente falando, John Nash é uma exceção. Ele fica comprometido cognitivamente, ele fica comprometido emocionalmente, ele começa a perder condições de interação social, ele passa a perder prazer pelas coisas, passa a ficar cada vez mais indiferente. As medicações psiquiátricas, todas elas, tiveram efeitos fantásticos nos sintomas positivos da esquizofrenia, mas não tem feito nada para os sintomas negativos da esquizofrenia. Então, as medicações contêm a alucinação,
ajuda a conter o delírio, mas o embotamento afetivo, a interação social, e isso a medicação não tem colaborado. As medicações não têm ajudado. E a gente ainda não tem, necessariamente, uma alternativa. O esquizofrênico desagrega tanto o pensamento que os delírios dele, se há um quadro que o delírio é frequente, é o quadro de esquizofrenia. O delírio é talvez a característica maior da esquizofrenia. Porque é desde o delírio de que colocaram um chip em mim, então ele vai para o médico tirar o chip dele, fazer uma cirurgia. Se é no gastro, tem que fazer endoscopia, colonoscopia para tirar o chip dele. E ninguém o convença, porque delírio é um pensamento muito rígido. Até os delírios persecutórios, que o paciente pode ficar agressivo porque ele se sente perseguido. Essa é a ideia. Ele interpreta como perseguição, ele acaba ficando agressivo. Essa é a ideia. Delírios sinestésicos, senestésicos. Tem uma série de delírios. Delírios liliputianos. Coisa minimalista, pequena. De Lilliput. Então a gente tem uma série de associações que ele faz por conta do pensamento está muito comprometido, desagregado. Ele começa com as próprias palavras, aquilo que ouve, aquilo que lê, caso ele tenha a leitura, ele tenha a escolaridade, ele começa a desagregar, ou melhor, ele começa com o pensamento desagregado e o delírio passando, ele começa também a juntar coisas e interpretar as coisas de maneira agressiva. Eu lembro de um paciente com o qual eu estive na época da graduação, estágio em hospital psiquiátrico, de internação, portanto. Tinha um paciente, por exemplo, que era famoso, que ele pegava ônibus por aqui em Matatu, aqui em Salvador, e um dos surtos dele foi justamente pegando o ônibus de Matatu, porque quando ele viu o ônibus chegando em Matatu, vocês já entenderam. O problema é que ele interpretou que aquele Matatu vinha do motorista do ônibus. Então teve que chamar a polícia, porque ele achou que o motorista Matatu. Como também Pirajá, né? Ele não pegava o ônibus Pirajá por conta dessa... Então ele começa a ter esse tipo de conexão que é até engraçado, mas que é um sofrimento para o paciente. Né? E repito, uma incógnita para a ciência. Há hipóteses, há teorias, mas a verdade é que não há ainda um caminho específico. As medicações dão uma qualidade de vida muito melhor para o paciente. Hoje o paciente não necessariamente demencia, tem muito paciente que vive anos com esquizofrenia sem uma demenciação, com a qualidade de vida razoável, a depender do tipo de gravidade da esquizofrenia. Ele consegue, inclusive, se ajustar socialmente, até trabalhar, porque as medicações ajudam, né? Embora seja um quadro muito grave. Mas a verdade é que ainda há muito o que aprender e o que conquistar. A doutrina espírita, que vem investigar o ser humano de maneira profunda, vem dizer que nós somos espíritos imortais. E se a doutrina espírita desvenda que nós não somos o corpo, todas as investigações da esquizofrenia sempre tiveram base biológica, o que não quer dizer que sejam negativas, porque o cérebro do paciente, o corpo do paciente é afetado, é necessário tratar o corpo. Mas como não vai às causas, ao ser profundo que é o espírito imortal, ficamos apenas na periferia ou nos aspectos dos efeitos, né? dos sintomas, daquilo que o paciente apresenta. O espírito, diz a doutrina espírita, é o construtor do seu destino. Nós somos hoje o resultado daquilo que tudo que fizemos no passado. Você é a soma das suas experiências. Então o seu corpo físico, a sua condição orgânica, a sua saúde mental, a sua inteligência, as suas habilidades e competências, é fruto do somatório de todas as encarnações que sintetizam na experiência atual. Filomeno de Miranda vai dizer saúde ou doença, beleza ou feiura, e todas as questões são necessidades do espírito, e produto de tudo aquilo que o espírito viveu. Tudo aquilo que ele vivenciou. O que significa dizer que nós hoje, com os nossos atos, estamos programando o nosso futuro corpo, nossa futura saúde mental, emocional, ou não, na próxima encarnação. Essa é a ideia. Saúde para o mundo espiritual, como diz Emmanuel em O Consolador, é a perfeita harmonia da alma. Para a obtenção da qual, continua ele, ainda se faz necessário durante muito tempo
Olha o que Emmanuel fala. O precioso recurso das moléstias, dos transtornos e também das cirurgias e dos comprimidos. Ou seja, ele está dizendo que para obter a saúde verdadeira é ainda necessário durante muito tempo a gente viver processos de limitação na área da saúde. Porque é o espírito que é doente. Essa é a ideia. Só há corpos doentes porque o espírito é também doente. O espírito é endividado. Tem demandas. E quando ele tem dívidas morais, o seu campo vibratório é suscetível a baixa de imunidade, a agentes patológicos e também a alterações de saúde mental. Então o Espiritismo vem dizer que os quadros emocionais ou a sua emoção tem a ver com aquilo que você fez de você mesmo. Para cima ou para baixo. E vai dizer que em todo quadro de transtorno psíquico existe sempre uma raiz, quem fala isso bem é Joana de Ângeles, sempre tem uma raiz de uma consciência de culpa. A consciência de culpa do espírito que em outra encarnação vivenciou alguns insucessos e ao retornar, a culpa fica no seu inconsciente. E a depender da intensidade se manifesta em medo, em ansiedade, em depressão, em transtorno do pânico, e se a coisa é mais grave, em quadros mais psicóticos. Mas a base, a gênese, é a culpa. Stanislav Grof, na psicologia transpessoal, constatou a mesma coisa com o uso de LSD e mais tarde de respiração holotrópica, que por detrás de todo o processo reencarnatório, do próprio processo esquizofrênico, há um fator de reencarnação, em que o indivíduo, por atos éticos, sociais inadequados, volta com a culpa. E essa culpa na esquizofrenia é tão forte, mas tão forte, que o indivíduo rompe com o real. Ele não consegue viver no real. A culpa é tão grande que ele se aliena. Ele sai da realidade. Ele foge da realidade. Através do surto, através desses sofrimentos. Então a doutrina espírita vai dizer o seguinte: a depender do que eu fiz, digamos, eu faço uso, porque na área específica, digamos que em encarnações anteriores eu faço mau uso da minha sexualidade. Eu uso pessoas, eu engano, eu trato pessoas como objetos e as pessoas ficam feridas, lesadas, se vinculam a mim, se encantam, se apegam e eu passo adiante e as exploro e mais tarde jogo-as. Eu posso voltar com o drama de afetividade por causa da culpa, achando que eu não mereço as coisas, que eu não mereço relações significativas, me submetendo a relações ruins, a relações abusadoras, a relações de exploração por causa da culpa em que eu me submeto. A afetividade me faz, às vezes, voltar com inibições, porque no fundo eu acho que eu não mereço aquilo que eu desvalorizei. A depender da situação, eu volto com limitações mais fortes no corpo, frigidez feminina, impotência masculina, que pode ter sido fruto de abusos e mau uso. Depende da área. Se eu fui uma pessoa pública que explorei a população, que enveredei para a corrupção, que me apropriei do recurso público para o meu prazer, coisa que quase não existe no mundo, de vez em quando acontece ali e aqui. Eu chego no mundo espiritual, a justiça humana não me alcançou, a legislação não conseguiu me pegar, mas eu encontro a consciência. Eu volto e tenho fobia social. Porque eu tenho medo de ser desmascarado. Eu tenho medo, eu já inclusive acompanhei pacientes assim, com fobia social, que num local como esse, num público como esse, não consegue entrar. Sai correndo. Apavorado. Porque no inconsciente há a culpa do que fez e a sensação de ser pego, de ser desmascarado, de ser alcançado, quando não foi no passado. Porque a justiça não penalizou, a justiça não alcançou ele. Então ele fica com medo de ser pego agora, de ser desmascarado agora, como se estivesse fugindo o tempo todo. Em várias áreas. Então eu posso, a partir da culpa, desenvolver uma depressão. A culpa é inconsciente, nem sempre a pessoa se dá conta. Mas o espírito ali traz uma culpa inconsciente. No caso da esquizofrenia,
a coisa é mais grave. Diz Joana de Ângeles em Triunfo Pessoal, Chico Xavier também teria dito isso em uma entrevista dele, e eu vou falar aqui com muito cuidado isso, para a gente não generalizar, porque cada caso é um caso. Mas Joana de Ângeles vai dizer que muitas vezes, o homicida suicida, ou seja, aquele que assassinou alguém e depois se suicidou, muitas vezes volta no quadro de esquizofrenia, por causa da culpa muito grande. Não estou dizendo que todo esquizofrênico, para a gente não ficar apontando os esquizofrênicos que a gente conhece, dizendo que é homicídio suicida, a gente não sabe. Ela está dando um exemplo dizendo que muitos casos que ela vê no mundo espiritual é assim. Nunca se pode generalizar. Ou seja, genericamente um homicida e um suicida. Alguém, portanto, que tirou a vida do outro e depois exterminou a própria vida física, né? Portanto, uma atitude contra a vida duplamente. Né? E aquela culpa, que aliás está até na moda, né? Nos centros da política aí, matar e depois se matar. Mas, sendo ou não sendo o Procurador-Geral da República ou Ministro do Supremo Tribunal Federal, o homicida e suicida volta com as marcas do crime que ele perpetrou. A verdade é que o Espiritismo acrescenta ainda mais. Ele vai dizer que, às vezes, o processo esquizofrênico é a própria recomposição daquele espírito. Para nós, na ciência material, é uma doença crônica que trata, mas não cura. Mas para o mundo espiritual, às vezes, aquele caso já é a cura. É o processo, a terapia para aquele espírito, aquele quadro, para ele não reincidir nos mesmos equívocos. A doença mental, a limitação mental faz com que ele aprenda e evolua com a experiência. Você vai dizer, mas o que é que o esquizofrênico vai ficar ali parado, medicado, às vezes dormindo, sem uma vida produtiva útil, necessariamente? O que é que ele está aprendendo? Há determinadas experiências que se passam no silêncio, no mundo interior. O valor pela saúde mental, o respeito pela saúde, pelo outro, por si mesmo. O cuidado que ele é obrigado a ter, mesmo que de maneira desorganizada. Aquilo lentamente, durante anos, vai internalizando. Não esperemos aqui uma mudança do espírito de maneira imediata. E as alucinações, as coisas que ele passa, podem ter reminiscências de vidas passadas, ou, aí que está, ou também contato com o mundo espiritual. Como ninguém, quando faz o mal, fere alguém, não fica sozinho, nunca estamos sozinhos, estamos sempre vibrando em uma faixa. Quando eu pratico mal com alguém, principalmente essas agressões fortes, é óbvio, é lógico pensar que quase sempre quando eu agrido alguém, a minha vítima ficou magoada e não me perdoou. Então, como consequência, a gente tem o processo de exaltação, de agressividade, o esquizofrênico que fica conversando sozinho, as alucinações auditivas principalmente, que às vezes não são alucinações, em alguns casos são fenômenos de obsessão. Todos nós somos antenas. E eu gostei muito de um companheiro nosso do movimento espírita, que é psiquiatra, ele costuma dizer que, como todos nós somos antenas, todos nós, genericamente falando, somos médiuns. Porque sofremos a influência do mundo espiritual. O esquizofrênico traz uma antena estragada. Essa é a expressão que ele usou. Roberto Lúcio, da Associação Médico Espírita do Brasil. Ele inclusive, ele trabalha no hospital psiquiátrico. O esquizofrênico traz uma antena estragada. Então ele sintoniza com aqueles que foram as suas vítimas e querem a desforra. É natural. E à medida que ele melhora e as vítimas melhoram, ele vai melhorando o quadro. O John Nash, por exemplo, no final da vida, estava bastante estabilizado antes de falecer no acidente de carro com a esposa. Então nós temos isso. Só que, para concluir, há casos que são esquizofrenia, Kardec chama loucura, porque Kardec vai dizer, o cérebro pode adoecer, diz Kardec. E que não podemos tomar todos os casos como alguém influenciado espiritualmente, porque alguns requerem mais tratamento médico do que necessariamente espiritual, ou exorcismo, Kardec usa essa expressão. Mas, no entanto, por outro lado, há um grande número de casos, aparentemente de esquizofrenia, que são também de influência espiritual, de transtorno obsessivo. É muito difícil saber onde um começa e outro termina, quase sempre são as duas coisas juntas. Agora, uma dica que normalmente eu coloco.
Quando o paciente é muito irritante, é provável que haja um agente espiritual com ele. Porque a irritação que ele causa é a presença espiritual que quer que o familiar abandone, que o familiar agrida ele, violente, que cause um drama na família, de repente ele seja até assassinado num momento de sangue quente, de cabeça quente. Então, quando o paciente é muito irritante, que é muito provocador, provoca aborrecimento em todo mundo, é provável que tenha um agente espiritual. A verdade é que o Espiritismo também vai falar sobre esses processos espirituais. Esses processos obsessivos. Esses processos... Ivone Pereira, inclusive, viu um caso desse, que ela narrou no livro dela. Ela disse que hospedou-se em uma casa, saiu do corpo... Dona Ivone tinha uma capacidade de sair do corpo fantástica, né? De emancipação. Ela saiu do corpo e viu que aquela casa, em épocas antigas, era uma região de escravos no Brasil. Rio de Janeiro. E ela viu um antigo escravo ali. E ela disse assim, ela estava orando por um padre da região. Ela, inclusive, foi aplicar passes, porque o padre estava louco. Diagnóstico de esquizofrenia, com uma série de delírios. E um dos delírios mais fortes dele é que, de vez em quando, ele tomava de um surto, ia para um campo, uma fazenda, e começava a cavar o chão para encontrar ouro. Ivone saiu do corpo, viu o escravo sem as mãos. Ele, meu Deus, escravo sem as mãos. E aí ele disse, você acha que eu sou o algoz? Não, eu sou a vítima. Eu tô aqui há não sei quantos anos. Ivone se apiedou dele. Esse padreco aí, que voltou disfarçado de padre na religião, para amenizar a culpa e agora está louco, ele está louco por minha causa. Ele não era tão ganancioso que decepou minhas mãos, eu era escravo de confiança dele, da família. Era quase que um filho para ele. Alguém roubou um negócio importante da família e ele desconfiou logo de mim. Me deu não sei quantos açoites nas costas e decepou minha mão. Eu morri de hemorragia. Olha minhas mãos, estou sem mãos. Era o braço decepado. Eu vou levar ele à loucura, ele não quis tanto dinheiro, ele vai buscar ouro, eu vou botar ele para ir buscar ouro debaixo da terra. Ivone vê naquela situação e percebeu o seguinte, uma coisa. Aquele que faz mal a outrem corre o risco de gerar um fenômeno obsessivo adiante. Muito cuidado. Você prejudica alguém, mesmo que a pessoa não saiba, mais tarde ela vai saber. Tenha cuidado. Dramas, porque quase sempre os processos de perseguição e de obsessão são de afetos queridos que ficaram magoados. Não são de estranhos. São de amores que se transformaram em ódios. Questões conjugais, marido e mulher, etc., familiares. E aí ela viu que o algoz que faz o mal, chega no mundo espiritual, pode chegar mal, se não se reformou, se não se melhorou. Mas atenção aqui, as vítimas magoadas, que continuam magoadas no além, ficam mal também igual. Então atenção, noras e sogras e genros. Se vocês quiserem mais tarde voltar junto daqueles que você não gosta, eu tenho uma dica, fique bem magoada. Odeie bastante, que na próxima você volta junto. Quer se libertar da pessoa com quem você tem dificuldade? Perdoe e ame. É a melhor forma de se libertar. Do contrário, volta junto. Porque o ódio vincula as criaturas. Agora, não sei quantos anos o espírito sem mão. Foi o corpo que foi decepado, mas a mágoa dele fazia isso. Ele fica preso àquele processo de vingança e, portanto, preso ao motivo que deixou ele magoado. Olha que coisa. Processos, portanto, obsessivos. Processos obsessivos, portanto, que prosseguem no além. Então, cuidemos da nossa saúde mental. O Evangelho de Jesus não é regrinha moral para você se comportar no dia a dia. É higiene mental, é tratado de saúde mental, de prevenção. Perdoar é bom porque você se livra de perturbação. Não julgueis é bom porque você não se meta na vida alheia. É bom para a sua saúde psíquica. Porque toda vez que você julga, você se envolve na energia e assume a energia de perturbação da vida alheia. Fazer o bem é não se identificar com as perturbações do mal, é se imunizar. Então o Evangelho de Jesus é saúde mental para a nossa vida, porque qualquer um de nós pode periclitar e adoecer mentalmente. Qualquer um de nós, ninguém está isento de passar por perturbações. Então amemos, façamos o bem, não nos preocupemos com o que vão pensar de nós, o problema é de cada um.
A gente fica se preocupando com tanta coisa, com tanta besteira, coloca tanta regra e no final desencarna. É com você mesmo. É contigo mesmo. Olha, só para concluir, eu nunca vi em reunião mediúnica, eu não sei se alguém aqui viu, Dona Bernadette, Vanderly, que tem mais experiência que eu em mediúnica, eu nunca vi um espírito chegar em mediúnica dizendo assim, olha, eu fiz muito bem, amei muito na Terra e estou arrependido. Não sejam trouxas, não. Não façam bem, não, porque não vale a pena, não. Eu nunca vi. Eu só vejo espíritos chegando arrependidos de não terem feito bem, de não terem amado, de não terem praticado bem. Então pensamos nisso, porque saúde mental é também saúde do espírito. Muito obrigado, muita paz.